Olá, estamos aqui em mais um Pod Buono. Hoje falando sobre Maio Laranja e nada menos que a minha amiga e grande profissional, Kátia Précuma. Seja novamente muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, a temática de uma relevância extrema e nós vamos esmiuçar isso para quem está lá nos assistindo em casa. É isso mesmo. Antes disso, eu preciso aqui apresentá-la. Psicóloga, atuando com mulheres e crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, coordenadora da Comissão de Combate à Violência e Abuso Sexual em Indaiatuba. Então a Kátia tem muita propriedade, conhecimento, know-how para poder falar com a gente sobre um tema tão importante, que é a campanha Maio Laranja. Kátia, por favor, o momento é seu. Vamos lá, então. A campanha Maio Laranja, ela veio, assim como outras inúmeras campanhas, tratar de um assunto relevante para a sociedade. Então, lá em 1973, nós tivemos o caso de uma menina no Espírito Santo, Araceli, que ela foi abusada, torturada e morta. Então, nós estamos aí completando 51 anos do falecimento da Araceli e desde então nós temos aí essa questão do Maio Laranja em pauta, devido ao caso dela, e o 18 de maio porque foi a data que ela veio a óbito. Sim, de fato que muitas vezes coisas ruins precisam acontecer para que a gente ali faça aquilo tomar uma força e venha a público trabalhar com a sociedade, como você disse, porque é um problema de todos, né? Sim. É um problema da sociedade, não adianta você falar, não, isso não acontece comigo, isso não é problema meu, atinge a todos nós. E assim foi com essa situação, com esse fato, né? É muito triste imaginar uma criança passar por tudo isso. E a cor laranja, Kátia, você pode falar pra gente o porquê dessa cor? Sim. Então, aqui no Brasil, nós temos aí um verde maravilhoso no nosso país e temos uma flor específica, que é a gérbera, e ela é da cor alaranjada. E é uma flor que demanda atenção, cuidados pela fragilidade dela. E eles fizeram uma alusão à questão da criança e do adolescente, do quão frágeis são... estão em desenvolvimento, precisam de atenção, assim como aquela flor. Então, por isso da escolha do laranja para essa campanha. É muito interessante a escolha, eu realmente não sabia. E olha que a gente trabalha na assistência, a gente sabe da campanha, de todas as ações, enfim. Mas a analogia com a florzinha eu não sabia. E é linda, né, a campanha, é muito forte, que é inclusive a Faça Bonito, Faça Bonito, né? isso. Eu queria entender um pouquinho também sobre as ações, né, desse Faça Bonito. Eu acho que é importante a gente divulgar, falar sobre isso. Tá. Então, nas redes sociais, o pessoal pode acessar o Instagram, o YouTube, eles vão ver inúmeras notícias sobre essa campanha Faça Bonito, que é uma campanha de conscientização, de mobilização de toda a sociedade para essa temática, que é do abuso sexual e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, vocês vão ver lá o pessoal usando camisetas com essa flor, caminhadas que são feitas para chamar a atenção mesmo da Sim. população, cartazes, as escolas trabalham esse tema em rodas de conversa com crianças e adolescentes. Então, esse ano foi no sábado, né? O 18 de maio, e aí nós tivemos ações em todo o país de conscientização sobre a temática. Exatamente, falando de conscientização. Como que os pais, né, além de ter a escola, como você disse, nesse dia, falando sobre as atividades, né, lúdicas, muito provavelmente, trabalhando com as crianças, como que os pais devem atuar, Kátia? Eu acho que isso é importante. Qual é a maneira de falar para os filhos dessas questões de se proteger, né, do seu corpo, cuidado com o corpo? Eu acho que isso é legal a gente também trocar essa ideia a título da prevenção, né? Tá. Então, nós temos aí duas esferas, né? Então, vamos trabalhar primeiro com os pais cuidadosos, que não são agressores, não são abusadores, não temos aí as patologias graves envolvidas. Então, esses pais que precisam de orientação. É desde pequenininho, né? Então, quando eu trabalho a autonomia do meu filho, da minha filha, do uso do banheiro,
né? De quem pode tocar o seu corpo, da hora do banho, né? A gente até usa o semáforo, né? Aqui pode, aqui não pode. E por que não pode? Porque a criança ela é muito curiosa. Sim. Então eu tenho que explicar o porquê que não pode e o porquê que pode e quem. Mas quanto mais autônoma, melhor. E eu sempre disse que é melhor a gente pecar pelo excesso. Então, eu sempre tive muito cuidado, falava para os meus pacientes, falei para o meu filho um dia, para pessoas próximas. Uso, por exemplo, de banheiros em shoppings, em eventos, tem que ter uma supervisão, porque é um dos locais onde ocorrem abusos. E os abusos podem acontecer em segundos. As pessoas, Marcelas, elas ainda têm a ideia do abuso sexual como algo muito agressivo e vinculado à penetração. Mas a maioria dos abusos, principalmente os que eu acompanho, exceto os que já estão na esfera judicial, eles não tiveram São penetração. aliciados, né? Então, eles são, por exemplo, expostos a conteúdo pornográfico. E um filme pornográfico, a criança está naquele ambiente, o adulto se masturba, a criança tem acesso e fica um jogo ali. E a criança não tem maturidade para Não. dar conta daquilo lá, né? Isso, ela não entende. E aí, imagina, a maioria dos abusos acontecem no contexto intrafamiliar. Então, ela entende que se aquela pessoa que cuida dela está fazendo, é porque pode. Então, ela vai se dispor àquilo. Mas não quer dizer que a criança consente. Ela simplesmente está envolvida naquilo. Ela não tem nem maturidade para isso. Não tem maturidade, tem né? repertório para isso. A questão do banho. Por que ensinar desde pequenininho esses cuidados com o corpinho? Porque muitos abusadores, na intenção de confundir, ele se disponibiliza como um cuidador. Pode deixar que eu te ajudo, você pode fazer uma outra coisa. E aí o momento do banho é o momento de tocar o corpo infantil. E a criança acredita que ele está cuidando. Sim. Até que aquilo evolui, né? Chega um momento que o que antes era só um toque pode evoluir para algo mais. Então, nas escolas também, muitos pais, eles recorrem à escola, eles participam de rodas de conversa na escola, onde especialistas vão lá falar para eles sobre sexo, porque ainda existe muito tabu. Sim. Então, a criança se tocar e conhecer o corpinho é esperado, né? Tem um momento ali da infância que os meninos, por exemplo, quando eles vão ao banheiro, eles comparam, eles olham o órgão Sim. genital do coleguinha, eles fazem comentários. E isso faz parte Isso faz entre parte. eles, né? Isso é normal. Agora, uma criança que simula, por exemplo, um ato sexual com um coleguinha, ou fizeram com ela, ou ela viu alguém fazendo. Porque a criança, não é esperado. Ela repete, né? Ela repete. Ela não, da onde ela tirou aquilo? Porque ela viu Isso. alguém fazendo ou assistiu com alguém aquele movimento, aquele ato. Porque ela não tem como criar, né? Não vem dela. Criança é repetição, né? E ainda mais nesse caso aí, um assunto tão sério, algo que realmente não era nem para ela ter acesso. Sim. E assim, eu vejo muita dificuldade. Eu sei que os temas são temas, às vezes, se eu posso dizer assim, que as pessoas não querem falar, não querem ouvir, não querem saber. Mas nós precisamos desvendar isso, precisamos falar abertamente sobre isso. Porque se a gente não prepara os nossos filhos, desde pequenininho, a se protegerem, a entenderem que isso sim, isso não, a gente vai ter depois adolescentes vulneráveis a passar por situações muito desagradáveis e às vezes até sem reparação, né, Sim. Kátia? E os pais também permitirem, os cuidadores, né? Porque às vezes são cuidadores, né? Que as crianças têm. Sim. Avós, tios, outras pessoas. Dar credibilidade ao relato da criança. Porque se eu castro, se a criança vem me contar e eu deixo para lá, eu perco uma oportunidade. Sim. Então, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais. Às vezes, enquanto você está fazendo uma refeição, você vai conversando, a criança vai falando, como é que foi na escola? E ela vai contando o que está acontecendo com ela. Ela não tem filtro, né? Ela não tem filtro. E, às vezes, o abuso, Marcela, ele não é relatado pela criança logo que acontece. Às vezes, um tempo depois, ela assiste algo, ela vê algo, aquilo faz sentido para ela, ela fala... Quantas vezes eu fui em escola, quando terminava, a criança falava assim...
o meu tio já fez isso comigo. Então fez sentido o que ela ouviu. Ela associou. E aí né? eu tenho que estar apto ali a ouvi-la. Né? E as pessoas próximas, imagine, os cuidadores, as babás, os monitores na creche, os professores, meu Deus, eles passam meio período, quando não integral, com essas crianças. Se os abusos aconteceram lá no ambiente intrafamiliar, é na escola que isso vai aparecer. Sim. E isso é uma coisa muito importante e pouco falada. Sim. Porque as nossas crianças, né, eu também tenho filho, eles passam por muitas pessoas, como você disse. Na escola, a babá, às vezes a rede de apoio é a família. E eles são extremamente vulneráveis e nós temos que fazer a supervisão disso. Por mais que a gente precise de toda essa rede de apoio, nós somos responsáveis e precisamos estar atentos exatamente a esses sinais, que são sutis. Porque muitas vezes a criança, como não tem filtro, traz o conteúdo para os pais, para o responsável, e os pais não estão conscientes, preparados para entender que aquela informação tem coisa séria ali. Sim. E ou castra, como você disse, corta o assunto e imagina, essa criança está inventando. É cada uma, olha meu filho falando isso. E às vezes isso tem muito conteúdo e que, se a gente está ali aberto a escutar, a gente já pega no início, às vezes, uma situação dessa e consegue contornar com mais rapidez, com menos trauma, né? Porque é muito traumático, é algo terrível que arrasta, às vezes, pro resto da vida da pessoa. E olha só, as pessoas me perguntam sobre sinais, né? Sim. Eu tenho sinais físicos, então, exemplo, a avó foi dar banho no netinho ou na netinha e ela observou uma vermelhidão nos órgãos genitais. Que aquilo aparentemente não é uma alergia, a criança não estava ontem, não apresentava isso, né? Ou na última vez que ela teve contato, ela vai dar banho, a criança reclama de dor, evita o banho, evita troca, isso é um sinal de alerta. Na dúvida, leve ao médico. Mas o médico está demorando para agendar, leve ao pronto-socorro. Né? Não perca tempo. Inclusive, eu deixo aqui o meu agradecimento. Eu sou da cidade de Indaiatuba, mas em várias regiões do país nós temos aí a UPA, e aqui na nossa cidade nós temos a ficha de notificação de suspeita de abuso. E quantas vezes casos que estavam lá na clínica em atendimento comigo e num fim de semana aconteceu algo, eu só iria ver a criança durante a semana no atendimento. No fim de semana a mãe correu, a avó, para o UPA, porque ela percebeu algo estranho no corpo do filho. E essa ficha foi preenchida e foi encaminhada para a rede. E aquilo salva vidas. Então, tanto que vem lá escrito, uma ficha de notificação de suspeita. Ninguém está dizendo que existiu ali um abuso, ninguém está incriminando ninguém, mas, na dúvida... É um alerta. É um alerta. Sinal vermelho, vai verificar, vai apurar, porque tem alguma coisa de errado. Porque assim como violência doméstica, que eu também atendo, e os casos de abuso, às vezes as desculpas que eles dão são muito parecidas, né? Então, assim, caiu da escada, caiu e bateu o órgão genital na bicicleta, bateu na quina. Só que os especialistas, eles sabem identificar se aquilo é um soco, se aquilo é um hematoma de queda, ou se aquilo é um abuso, ou se aquilo é um abuso, há indícios de abuso ali. Sim. E eu acho que a gente precisa falar dessa forma mesmo, como você está trazendo. Porque não cabe a nós afirmarmos, investigarmos, mas a gente tem ali uma rede preparada para isso. Então, caso um vizinho, inclusive, entenda que tem alguma coisa de errado, porque às vezes está muito próximo, tem um órgão competente, né? Você pode recorrer, inclusive pelo próprio conselho, né, Isso. Kátia? E cabe ao conselho averiguar, entender, porque às vezes você está ajudando. Às vezes você, vizinho, você escuta coisas, né? Você pode fazer isso de uma forma anônima. Você não precisa se identificar. Sim. Claro que eu não preciso nem falar, mas é válido, né? A gente tem um momento aqui para isso. Claro que, gente, com prudência. Não vamos ali sobrecarregar o conselho, os outros órgãos competentes, até a própria guarda,
se caso não faça necessário. Então, de forma consciente, de forma muito honesta, identificou, percebe alguma coisa, recorra. Porque aí o órgão competente cabe a ele avaliar, ele vai fazer uma visita na casa, ele vai ver se tem já, às vezes no hospital, atendimentos que possam ali coincidir com casos de abuso. E assim a gente ajuda, porque é um problema da sociedade, é um problema seu, meu, é nosso. Não podemos ficar inertes a isso, né, Kátia? E que sempre existiu. Sim. Desde que o mundo é mundo, existe abuso sexual. Sim. A questão a pergunta que o pessoal faz é, por que aumentou? Teve um aumento do número de casos? Acho que a por gente que agora se fala mais, né? tanto, né? Os motivos da denúncia não ocorrer ainda são os mesmos. Se eu estou falando de abuso intrafamiliar e isso era um segredo velado ali, imagina você que aquela pessoa que abusou é ela que mantém financeiramente aquela casa. Então, às vezes, por conveniência, por medo, as pessoas não denunciam. Elas dizem assim, vai acabar com a nossa família. Eu ouço isso. E aí tem uma dependência emocional dessa mulher, né? Financeira. Sim. E acho que a estatística fala sobre isso. Que a maioria dos abusos acontecem no contexto intrafamiliar. Familiar, né? Padrastos, pais, tios. Eles me perguntam se... Irmãos, né? Mulheres também abusam, mas numa incidência muito menor. Estatisticamente menor. A estatística ainda aponta para nós, agressores do contexto intrafamiliar. Pais, tios, avós, padrastos, pais biológicos, sim. Porque por muito tempo a gente tentava atrelar isso a estranhos. Por uma defesa também. É menos doloroso saber que aquilo foi cometido, então a gente está sofrendo com aquilo, mas foi um estranho. Uhum. Quando é alguém muito próximo, é muito triste, é difícil de digerir. As pessoas sentem culpa. Aonde que eu falhei, que eu não vi? Os agressores, eles sabem exatamente, eles estudam as suas vítimas. Como manipular. Como manipular. Então, se é uma criança pequenininha, se é um adolescente, então eles vão dizer, isso é um segredo nosso, isso aqui é uma brincadeirinha do vovô com você. Não conta para sua mãe, para o seu pai que eles vão ficar bravos e você não vai mais vir aqui. E outros já são mais incisivos. Uma ameaça mais... E uma ameaça de morte mesmo, de se você contar para alguém, eu mato a sua família. Então as pessoas ficam coagidas, elas não contam. Quantos casos que eu atendo lá na clínica, são há muitos anos já, que ginecologistas encaminham. Uma mulher com depressão, casal para fazer terapia de casal, e aí eles têm problemas nessa área sexual. E quando eu vou fazer anamnese, quando eu vou conhecer um pouquinho da história, o que eu vejo ali? Uma mulher que foi abusada na primeira infância todinha. Então, para ela, o toque não é prazeroso, porque ela aprendeu, associou toque com dor, com violência. Então, ser tocada nunca é prazeroso. Ela tem relação sexual com seu esposo por obrigação. Isso é muito triste. Sim. E o esposo ali, que se dispõe, né, a fazer a terapia de casal, não entende. Ele fica perdido, buscando ajuda. Como que a gente faz para mudar esse cenário? Então, o primeiro passo foi feito, contou. Então, trouxe à luz o que anos ficou ali engasgado. Quantas mulheres não contam para ninguém? Já é a parte da cura ali, né? É da parte da cura. Não contam por vergonha, não contam por culpa, porque, infelizmente, Marcela, a sociedade imputa a culpa do abuso às vítimas. Recentemente, eu vi... todos nós vimos, né, na mídia, alguns líderes religiosos, alguns vídeos horrorosos que estavam ali em evidência, e aquilo é crime tipificado. Então, aquilo é crime. Eu espero, inclusive, que sejam punidos por as suas falas, porque eu imagino que, se ali, na frente de tantas pessoas, aquilo foi dito, imagine o que não ocorre nos bastidores. Então, é a certeza da impunidade quando nada acontece. E os números são alarmantes. Ali então, é a validação, né? Ali é a validação de que tudo bem. E não é tudo bem. Então, nós precisamos, enquanto sociedade,
parar de imputar a culpa à vítima. Ah, mas também, você viu a roupa que ela usa? Mas também olha onde ela estava. A gente precisa rever nossos conceitos, porque bebês sofrem abuso sexual, crianças e adolescentes são abusados dentro de igrejas, em momentos de família, momentos sociais. Quantos abusos acontecem dentro da piscina? E ninguém imagina, porque o abusador, ele sabe, ele tem a atração pelo corpo infantil, aquele corpo físico em desenvolvimento. Ele coloca, por exemplo, a criança aqui, foi um dos casos que eu atendi, né? Então, era um avô, e aí, todo fim de semana, estava todo mundo lá reunido na chácara da família. E ele era o avô legal. Que ficava brincando. Que ficava disponível ali para as crianças. E ele colocava a netinha aqui no ombro, e aí ele andava na piscina. Então começava segurando a mãozinha, depois ele colocava a mão nas coxas da neta, até que um dia ele extrapolou esse limite. Ele colocou a mão nas partes íntimas e ela contou para a irmã. Quando ela contou para a irmã, foi o gatilho. Ali, um ciclo de abuso familiar foi descoberto, porque a irmã teve uma crise de ansiedade, contou na escola e falou: chega, ele não vai fazer com a minha irmã o que ele fez comigo. Porque era assim. Olha que triste isso. Né? Então, era geracional. Só que, aparentemente, estava tudo bem. E como é difícil, porque daí eu recebo os familiares lá, né? Como é difícil para a família identificar e tirar daquele pedestal aquele avô legal, disponível. Porque é de uma forma muito, como você disse, manipulada, e ela é velada. Então, ele ainda usa um mecanismo de que eu sou o vô legal, né? Sim. Olha que gostosinho, que legal, tô aqui brincando. E isso gera um conflito para, que nem você tá falando, para os familiares. Como assim, gente? Ele tava brincando com as crianças. Não, não era uma brincadeira. Não era uma brincadeira. Então, assim, eu acho que fica aqui, né, um alerta principalmente para as mulheres, no sentido de quem as pessoas, os homens da família que estão envolvidos, que estão participando dessa criação. E fiquem atentas, né, justamente a essa predisposição em excesso, né, de querer ali cuidar da criança o tempo todo, porque soa como algo bom. A mãe muitas vezes também tem um alívio porque consegue organizar alguma outra coisa e acha que está tendo uma ajuda, né? Sim. Acha que tá tendo um apoio ali de alguém da família. Nossa, eu tô confiando. Quando, na verdade, é sempre bom é sempre bom desconfiar. A gente tem que ser desconfiado quando se trata de um menor vulnerável. Né? Eu acho que é isso. Visitas nas casas também. É outra questão que merece atenção. Fim de ano, festas, e as pessoas querem confraternizar, recebem parentes distantes na casa, e aí a tendência é querer agradar. Então, olha, você pode dormir aqui, fica à vontade, e aí tem crianças na casa. E muitos abusos são cometidos nessa época, porque essas pessoas que estavam há tempo sem se ver, você não sabe o que estava acontecendo na vida delas. Sim. E aí, erroneamente, em vez de colocarem as crianças para dormir com eles colocam as crianças para dormir com esses visitantes. Ou deixam a criança totalmente vulnerável. Desprotegida. Aí o abuso ocorre na madrugada, quando todo mundo está dormindo. Esse visitante vai embora. Meses depois, a criança conta: aquele dia que o tio veio aqui, ele mexeu comigo. Muito comum, Marcela. Nossa, mais do Kátia, que essa se eu não imagina. sabia. Muito. Então, assim como festas de fim de ano, férias, nós temos um aumento significativo de violências, né? De aumento do abuso, do consumo de bebidas, de drogas. E isso afeta também toda a dinâmica familiar? Afeta. Mas, principalmente, eu lembro desde a época de conselheira tutelar até lá no contexto clínico. Quando chega o fim de ano, nós temos problemas. E por que eles se agravam também? A criança já está de férias, então ela não está na escola. Ela não tem uma rotina, né? A rotina foi alterada. Essa criança já não vai ter nem a escola para ela relatar o que está acontecendo. Ela fica ali, ó. Naquele mundinho do abusador. Exposta àquilo. Então, a nossa atenção também, locais públicos,
Eu sei que às vezes dá uma preguiça, a gente está cansado do dia a dia, você quer distrair, quer conversar com os adultos e aparentemente está tudo bem, deixa, as crianças estão brincando ali, mas é necessário. A minha avó brincava e falava assim, que criança quieta tem alguma coisa errada, e isso é real. Então, a criança muito quietinha, algo aconteceu, precisa de supervisão. Ela pode tá só brincando, como ela pode ter sofrido uma queda, se machucado, como ela pode estar num banheiro sofrendo um abuso e ninguém nem vai saber. E dentro de casa e também, dentro né, de gente? casa, isso. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão de dentro de casa, como você disse. Talvez não estejamos preparados, mas precisamos estar muito conscientes de que é muito importante ficarmos atentos, principalmente com os familiares. Essa mulher vulnerável, dependente emocional, dependente financeiramente, provavelmente do abusador, ela às vezes acaba se tornando cúmplice. Porque ela sabe que tem alguma coisa de errado. E aí ela acaba, eu não estou julgando, né? Não cabe a mim julgar, mas cabe a mim aqui mostrar que é possível, porque ela acaba passando pano, muitas vezes, e acaba tentando mudar o prisma, o olhar, não querendo acreditar que aquilo acontece. Eu atendi também na assistência, a gente atende muitas pessoas. Eu já atendi irmãs gêmeas que foram abusadas, já atendi e contam para a mãe e a mãe não leva a sério, isso adolescentes, não leva a sério. Essas meninas sofreram um trauma gigantesco, foi terrível. Crianças que chegou a filmar mostrando para a mãe e a mãe não quis acreditar. Então é muito sério, porque se eles não puderem pedir apoio, socorro para os de casa, aonde eles vão pedir apoio, né, Kátia? Sim. Onde eles vão denunciar de forma ainda, né, inocente, sem saber que aquilo é tão sério, porque muitas vezes eles contam e não sabem, mas chegou esse menino chegou a filmar, porque também uma coisa, né, só acontece com menina. Não. Não acontece só com menina. Não. Os meninos também estão super vulneráveis, as crianças, né, os pequenos meninos. Sim. Também. Outro dado importante é quanto às crianças que apresentam algum tipo de deficiência. Então, nós precisamos triplicar a nossa atenção. Sim. Então, imagina uma criança que ela está acamada, que ela usa fralda, ela precisa de atenção 24 horas. Essa mãe, ela precisa estar muito atenta a quem auxilia ela nos cuidados. Porque, infelizmente, nós temos abusadores que eles sentem atração pelo corpo infantil, então para eles é irrelevante a deficiência. É até mais fácil com a deficiência. Isso, porque ela está mais vulnerável, né? E ela não vai contar. Olha que absurdo, mas é isso. E também as mulheres, eu brinco lá na clínica com as minhas pacientes, eu falo para elas, cuidado, hein? Tá muito emocionada. Os adolescentes usam esse termo, emocionada, para falar quando você tá apaixonada, né? Você tá aberto, você né? Tá aberto. E se eu tô dessa maneira, eu tô vulnerável. Então, mulheres que iniciaram um relacionamento, eu peço sempre a atenção delas, eu sempre pergunto, tem filhos, de que idade? Porque às vezes elas acabaram de conhecer, é um relacionamento recente, e quando você menos espera, esse homem está morando dentro da casa dela. E nem sempre ele está trabalhando. E aí, mas ela está. E aí ela sai para trabalhar. E esse filho, essa filha, no contraturno escolar, fica aos cuidados desse estranho. Porque é necessário ser dito. A pessoa, muitas vezes, que você está se relacionando, que você está apaixonada, que ele é muito simpático, que ele é gentil e provê... Prestativo, né? Disponível, ele pode ser o futuro abusador, agressor dos seus filhos. Então, pense sempre num plano B. Uma babá, uma rede de apoio, um projeto social, né? Nas cidades nós sempre temos, né? Projetos sociais, do esporte, a rede de apoio. Né? Procure. Ah, Kátia, mas eu não tenho rede de apoio nenhuma, eu não tenho familiares aqui. Então recorra à prefeitura do seu município e saiba ali no seu bairro o que é ofertado. Sim, inclusive eu ia dizer, você falando, né, iniciou esse namoro, tá uma empolgação porque quer ser feliz, quer ter um companheiro, mantenha a rotina.
Então ele vai ficar na casa, deixa ele na casa sozinho, mantenha a rotina da criança. Sim. Você estava dando conta sem ele. Então não atribua a ele, não dê esse poder a ele de cuidar do seu bem mais precioso. Sim. Eu sei que, por exemplo, eu sou mãe solo, eu crio meu filho sozinha, eu sei que é desafiador, eu sei que muitas vezes a gente tem que se virar nos 30, que quando a gente considera uma pessoa vindo nos ajudar, poxa vida, é o melhor do cenário. Você fala, agora eu tenho com quem contar, né? Mas esse com quem contar, não esqueça que para você ele já é um desconhecido. Imagina você deixar o seu filho com um desconhecido, porque você tem maturidade, você tem experiência de vida para identificar, e muitas vezes emocionada, né, colocando esse termo assim, vulnerável, você acaba não tendo essa racionalização. Sim. Então, não atribua, não dê poder para essa pessoa, para esse companheiro, para cuidar dos seus filhos. Mantenha a rotina. Seja firme nisso. Eu acho que é importante, né, Kátia, Sim. falarmos assim. Porque você fala assim, poxa, então eu não posso ser feliz? Então eu não posso ter um companheiro? Não, não pode, deve. Mas dê tempo para isso. E mantenha a rotina que você vinha tendo sem antes ter ele na sua casa, na sua vida. Eu acho que esse é um caminho seguro. Sim, isso. A gente pode falar de estatísticas, de casos, nós falamos, né? Falamos. Então, eu acho importante a gente mencionar o site, né, do Faça Bonito. Ele aponta para nós, entre 2015 e 2021, nós tivemos 202,9 mil casos de violência contra criança e adolescente. É um número alarmante. Expressivo. Eles não param de aumentar, de âmbito nacional. Esses números, quando a gente conversa com outros municípios, também eles trazem isso. Mas a notícia boa é toda a mobilização que é feita. A campanha do Maio Laranja, ela só é uma campanha específica, Sim. mas as ações são durante todo o ano. Né? Então, por exemplo, eu estou como coordenadora da Comissão de Prevenção e Combate. Então, a gente está sempre reunido. O que vamos fazer no nosso município? E nos outros tem sido igual também. Antigamente, quando eu fui conselheira tutelar, nós não tínhamos algumas leis que entraram em vigência depois. Que dão suporte, né? Suporte. Hoje nós temos aí no âmbito judiciário o depoimento especial dessas crianças, adolescentes. Na rede nós temos a escuta especializada. Então, olha a importância, né, da gente também saber as mudanças que ocorreram. Porque senão a gente fica tão fragilizado, acreditando que nada é feito. Mas não, muitas ações são feitas, as pessoas estudam, elas se qualificam para atender e atender com qualidade. Por quê? Eu não posso ficar revitimizando a criança e ela contando isso várias vezes, como antigamente acontecia. Aí a criança contou. Aí isso vinha à tona na família. Depois ela ia lá e contava no conselho tutelar. Depois na delegacia. Então, olha só, revivendo sempre aquele trauma, aquela dor. Então, essas alterações, essas modificações, a escuta especializada, o depoimento especial, ele vem com essa intenção, justamente, da gente não revitimizar a vítima. Porque é um vulnerável, né, gente? É muito dolorido ele já conseguir verbalizar. E a hora que ele entende que o cenário, que ele falou algo tão sério que moveu a família, e aí a criança tem que ir para um lugar, tem que ir para outro, ela vai ficando apavorada, né? Eu acho que deve ser mais traumatizante ainda. E hoje ela acaba sendo poupada, né, de tudo isso. Porque ela já vai ter que fazer um trabalho intenso, né, Kátia? Esse trabalho também, você pode falar um pouquinho pra gente? A mãe, sei lá, a avó, alguém da família denunciou. Aí como que funciona tudo isso? Isso, depende de onde a denúncia foi feita. Iniciou. Né? Então, foi lá no UPA que essa denúncia chegou ao conhecimento, a UPA vai acionar todo o órgão de proteção da rede. O principal deles é o Conselho Tutelar, as delegacias especializadas, a criança vai ter o momento da escuta dela, especializada no município. Não, essa denúncia chegou lá na clínica, né? Ela procurou um profissional, um psicólogo, que ela gostaria que ouvisse a criança, iniciasse um atendimento, e eles trazem isso. Então, nós precisamos saber, já aconteceu o quê?
a parte criminal. Essa denúncia já está na rede, não está na rede? Esse agressor ainda está na casa ou não está? Porque, pasme, muitas das vezes o agressor permanece na casa e a vítima volta para casa. Volta para casa. Então elas não denunciam também por medo, porque eu vou contar, mas depois eu tenho que voltar para lá. Eu, psicóloga, o meu trabalho é de ajudar as vítimas a ressignificar, a entender esse trauma e que é possível escrever uma nova história a partir daí e, principalmente, ela entender que ela não teve culpa pelo que aconteceu com ela. Porque ainda é imputado à vítima a culpa. Uhum. Mas também, né, Kátia, você viu como é que ela dança? Mas você viu a roupa? Não, gente. Existe um adulto que ele sabe exatamente o que ele está fazendo quando ele acessa o corpo de uma criança e de um adolescente. E isso é estupro de vulnerável, isso está tipificado. É importante a gente falar também, existe muita dúvida quanto a abuso sexual, exploração sexual. Sim. Então, além do abuso cometido no contexto intrafamiliar ou por pessoas próximas, nós temos a questão da exploração sexual, que os índices são muito altos, aqui no Brasil também, onde existe um ganho com aquilo. Então, eu exploro sexualmente, eu tenho dinheiro envolvido nessa rede, eu vendo fotos, eu filmo. O Casé faz um trabalho muito bacana, né? Isso, Casé Fortes, vocês podem seguir nas redes sociais também. Todos contra a pedofilia, é um dos trabalhos maravilhosos que ele faz. Agora, no 18 de maio, isso estava muito forte, muito em evidência, as ações que ele realizou. Já esteve aqui na nossa cidade. O prazer de conhecê-los, né? de conhecê-lo e ouvi-lo, né, Kátia? Isso. É impactante. Porque ele tem a experiência Sim. ali na prática das denúncias, do que ocorre depois. As pessoas familiares, Marcela, eles sentem culpa também. Quando eles estão lá na clínica, eles falam assim, e o que acontece agora, Kátia? Porque vem aquele alívio de rompemos com o abuso, mas ele vai ser preso? Então, também aqui, gera um medo, deixar né? um alerta para as famílias, como esse assunto, após a descoberta, ele vai ser tratado dentro da família. Porque as crianças, às vezes elas estão ali brincando, as pessoas acham assim, mas ela nem está ouvindo o que a gente está falando, elas estão super atentas. E elas esponjinhas, eu costumo dizer, né, as crianças. E elas estão ouvindo tudo. Então, imagina essa criança ouvir que por causa dela, o tio foi preso. Não, o tio não foi preso por causa da criança. Ele foi preso pelo ato cometido por ele. É um criminoso. Então, a criança é vítima ali. Sim, é isso mesmo, porque essa questão ainda, a criança ainda carrega uma culpa, né? Sim. Ela naturalmente já carrega, uma vez que ela identifica um cenário. Aí ela escuta isso dentro de casa e é comum, né? Não respeitarmos que quando a criança está próxima, a gente acha que eles não estão prestando atenção. Eles estão no celular. Sim. Eles não estão ouvindo, né? E quando não, eles estão... E quem aqui, às vezes, já não passou uma situação que a criança repete algo que saiu de dentro de casa que não era para ter falado, né? Algumas vezes uma conversa mais adulta, séria, de alguma coisa, e eles repetem, né? Então, as crianças, elas prestam atenção em tudo. Então, a gente precisa, enquanto adultos responsáveis por eles, estarmos atentos a todos esses detalhes, porque educar, né, é sobre isso mesmo. É nós sermos muito zelosos, cuidadosos, estarmos ali muito na supervisão, não terceirizar. Sim. Né, Kátia? Eu acho importante também a gente falar sobre os canais de denúncia, sem dúvida. Nós já mencionamos aqui a rede, o Conselho Tutelar, mas reforçar mais uma vez sobre o Disque 100. Sim. Porque ele é um canal de denúncia de âmbito nacional, funciona. As pessoas têm dúvida quanto a isso, Marcela. Mas eu ligo lá e é demorado. Não desistam, porque como o Disque 100 é anônimo e ele dispara essa denúncia para o município de origem, para todos os órgãos competentes, nós temos a certeza de que aquilo vai ser evidenciado. Vai chegar, Vai né? chegar. Então, com o número de denúncia de protocolo, você pode, inclusive, acompanhar
o que aconteceu com aquilo. É anônimo, como eu disse, eu utilizo até hoje. Ah, Kátia, eu tenho medo até de ir no conselho tutelar fazer a denúncia. No conselho você também pode denunciar de forma anônima. Você vai ligar no conselho tutelar da sua cidade, ver, às vezes tem cidade que tem mais de um conselho tutelar. Então você vai ver qual que é o da sua, que abrange a região da denúncia. Eu não sei qual é. Você pode fazer em qualquer um, porque eles vão direcionar também para qual conselho acompanha. De forma anônima, fazer essa denúncia lá. Quantas vezes, Marcela, eu recebia denúncias e quando a gente ia procurar, já tinha prontuário, já tinha um histórico de negligências, de faltas escolares. Quantas faltas escolares, evasão escolar, que por trás daquilo nós tínhamos uma gravidez de uma adolescente e que isso tinha acontecido no âmbito familiar, crianças que tinham marcas aparentes, então por isso elas não foram para a escola para esconderem. Então olha a importância também do papel do conselheiro tutelar, sim, de quem vai acessar a rede, pedir os relatórios. É muito sério, né? Muito sério. É muito sério. Eu acho que a gente pode fazer aqui um apelo, né, Kátia? Para que as pessoas fiquem mais atentas, para que denunciem com segurança. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso dessa forma e que você se sinta segura. Porque denunciar é o começo de uma nova vida para essa criança, para esse adolescente. Nós não podemos condenar a história, né, de uma criança por conta de algo tão irresponsável e criminoso, né? Porque sim, o que eu vejo também como a gente fala aqui de violência doméstica, eu não tenho dúvida de que existe ali uma patologia, uma doença, mas a pessoa se torna uma criminosa, né? Essa é uma realidade. Então, ele vai responder como um criminoso, como algo que ele infringiu e que não é permitido, não é legal. Então, assim, depois vai se tratar, mas vai ter que responder por aquilo. E é interessante também mencionar que uma coisa está ligada à outra. Então, quando a gente fala de tentativas de suicídio, do uso de drogas, de suicídio de fato, né? Muitas vezes por trás disso eu tinha um histórico de abuso sexual. Então, aquilo que não foi tratado, a demanda emocional, o sofrimento psíquico foi tamanho que a pessoa não deu conta. Ela não consegue elaborar. Ela não consegue seguir. E aí as estatísticas, elas vão aí mostrando para nós depois. Porque tantas crianças, adolescentes no uso de drogas, no uso precoce de álcool. Se cortando. Então tudo está interligado, Marcela. É importante a gente falar. Eu acho que é muito responsável da nossa parte. Eu, enquanto uma pessoa que tenho ali a oportunidade de comunicar, e você, com o seu tempo, com a sua experiência também, né, Kátia, de vir aqui dispor de todas essas informações e conhecimento de que é possível. Eu acho que eu vou pedir para você falar alguma coisa em relação para essas mães, para essas avós principalmente, nesse sentido de se sentirem fortalecidas para denunciar. Eu quero enfatizar mais uma vez, se você puder. Então, ao receber um relato de uma criança, de um adolescente que seja próximo a você ou conhecido da sua família, que você não hesite em fazer a denúncia. Então, que você procure os órgãos competentes da sua cidade, pode ser o Conselho Tutelar ou a delegacia, e o Disque 100. Como eu mencionei há pouco, vocês precisam ter apenas o endereço onde ocorre a situação de violência contra essa criança e esse adolescente, o mais as autoridades vão fazer. E vocês estão contribuindo para que a gente não tenha novas vítimas ou que esses ciclos eles se perpetuem. Kátia, mas eu tenho muito medo. Mas essas crianças, esses adolescentes contam com vocês. Sim. E nós, os profissionais de psicologia, nós estamos aí para contribuir nesse processo também, de acolher. Aqui o intuito nunca é julgar, é acolher, entender aquela demanda. Eu posso demorar muitas vezes anos
para ajudar o paciente a ressignificar aquilo, mas vai fazer sentido. É a chance de ter uma vida melhor. Quantos casamentos, Marcela, são muitos que eu atendi. São restaurados. São restaurados quando a história do abuso, aquele segredo, ele vem à tona. É muito doloroso, porque ali eu já tive mulheres também que elas precisavam contar para o profissional que quem abusou delas foi o próprio pai. E aí elas sentiam e sentem muita culpa, porque elas por si só criaram mecanismos de interromper o abuso. Então, a denúncia não foi feita, os anos passaram e elas evitam o convívio. Então, nas festas elas não estão, elas visitam as suas mães, outros parentes, mas elas evitam aquele abusador. Porém, a chance dele ter feito outras vítimas é muito alta. Porque, lembre-se, aquela atração que existia pela criança, pelo adolescente, pelo corpo, ele continua. Então, quando aquela criança não estiver mais ali com ele vai acessar uma outra. Não tem aquela coisa, quando ele envelhecer, ele não vai fazer mais. Não. Né? Ele vai continuar. Ele vai continuar. Porque aquele vô, por exemplo, do caso da piscina que eu citei, ele tinha 72 anos. Precisamos quebrar o ciclo. E quebrar o ciclo é através da denúncia. E as mães, familiares estarem sempre atentos. A escola é uma grande... rede de apoio, parceira, que identifica muitas coisas, né, Kátia? Sim. Eu acho que a nossa educação aqui na cidade faz um excelente trabalho nesse sentido. Eu vejo muito atuante, elas muito de perto, de todos os alunos, de uma forma geral, uma atenção muito especial, principalmente com os pequenos, né? Isso. Que não conseguem se defender, que não conseguem falar. E sem dúvida eu acho que o caminho é denunciarmos, porque o abusador não deixa de ser abusador quando você cresce ou quando você consegue se livrar dele. Sim. Né? E eu vejo, por exemplo, das escolas, que vai mais do que só notificar, é o quanto elas estão envolvidas naquilo de fato. Sim. Porque às vezes eu recebo ligações lá no consultório de alguém que me conhece da rede e fala assim: Kátia, eu tô desconfiada, você acha que eu devo notificar o conselho tutelar? Se ela me acessou e se ela tá desconfiada, é porque ela tem algo. Deve. Então, né? deve Cabe notificar. ao conselho, Isso. competência dele, apurar ali os fatos, abordar e identificar ou não. Né? Mas o caminho é esse, precisamos denunciar. É maçante, mas a gente faz esse apelo porque é o caminho. É o caminho para que a gente possa realmente zerar seria o mundo ideal, mas diminuir. Né? Que a gente diminua esses dados que vêm crescendo, infelizmente. Sim. Kátia, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disposição em compartilhar seu conhecimento. É muito bom receber pessoas como você aqui, que de uma forma clara consegue ajudar tantas pessoas. Eu insisto mais uma vez, termino todos os episódios dizendo: você que está nos assistindo, não precisa fazer sentido, não precisa falar para essa ou para aquela pessoa. Dispare nos grupos. Pega o link aqui, dispara, porque pode ajudar outras pessoas. E se a pessoa que você enviou não faz sentido para ela, ela pode estar sabendo de alguém que esteja precisando dessas informações. E assim a gente faz essa rede crescer e a gente procura trazer conhecimento para que mais pessoas tenham ferramentas, saibam como identificar, como denunciar e como conduzir algo tão sério e tão precioso que são as nossas crianças. Muito obrigada. Até o próximo.